A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo sobre lealdade e deslealdade? Hoje, então, nós vamos começar a aprender um pouco sobre a deslealdade. Mas, pastor, por que deslealdade? Não era lealdade? Eu lhe explico. Porque para você poder entender a lealdade e se tornar alguém leal, você precisa aprender a evitar os graus de deslealdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a deslealdade, ela não acontece do dia para a noite. A deslealdade, ela possui um processo, é uma sequência. Muitas pessoas nem sabem que são desleais. Muitos líderes nem percebem que os seus subordinados, os seus pares, os seus colegas estão sendo desleais com ele. Então nós vamos aprender nessa sequência de vídeos a maneira ou a identificar quando nós mesmos estamos praticando atos de deslealdade e evitar isso. E também iremos identificar naquelas pessoas ao nosso redor, aqueles que trabalham conosco, os graus, os níveis de deslealdade. E isso vai ajudar você dentro da tua empresa, isso vai ajudar você dentro do teu trabalho ou dentro da tua igreja a identificar os graus de deslealdade e aquelas pessoas que podem trabalhar com você, aquelas que têm as características necessárias para trabalhar do teu lado. Nós vemos muitas empresas, tanto elas pequenas quanto grandes, muitas vezes irem à bancarrota, ou a igreja sendo derrubadas de dentro para fora através de um desleal, uma pessoa desleal. E a primeira característica da deslealdade, o primeiro nível de deslealdade é o espírito de independência. Irmãos, a primeira vez que se vê o espírito de independência de maneira muito ativa na Bíblia, nós encontramos ela lá no reino do rei Davi. Lá em 2 Samuel, no capítulo 3, no verso 20 e 21, diz assim: E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham, e foi-se ele em paz. Abner era um dos comandantes que trabalhava juntamente com Davi, mas muito tempo eles estavam os dois brigados, estavam em contenda, e Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele se arrepende, chama então Abner e faz as pazes com ele. Entretanto, um dos seus comandados, um dos capitães que trabalhavam também ao seu lado, que possuía esse espírito de independência, que era Joabe, tomou conhecimento e ficou furioso. E lá em 2 Samuel, no verso 3, no capítulo 3, no verso 26 e 27, diz o seguinte: E Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram voltar. E Joabe o tomou à parte e o feriu ali. Veja que o espírito de independência estava sobre esse comandante Joabe, que fez o que ele bem quis. E chamou então, contrariado com a decisão do rei, ele chama até ali Abner e o mata. Observemos, irmãos, que essa situação é muito grave. Muito grave. Observemos também a segunda prática de Joabe dentro do reino, foi lá em 2 Samuel 18:5, quando Absalão, através da sua imaturidade, resolve dar um golpe de estado no seu pai Davi e assumir o reinado. Então lá em 2 Samuel 18:5 diz o seguinte: E o rei deu ordens a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo brandamente: Tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Ou seja, ele disse que ninguém pudesse tocar, ninguém matasse o seu filho. Mas então Joabe novamente desobedece às ordens do rei e através da sua independência ele fica sabendo através de um homem que Absalão
Então logo o rei Davi consegue dar a volta na batalha, assumir novamente o seu reinado e alcançar a vantagem sobre seu filho Absalão. Absalão foge e fica preso pela sua própria cabeça numa árvore de carvalho, numa árvore preso, sentado em sua montaria, mas preso pela cabeça. Vejamos então o livro de 2 Samuel 18, 11 e 12. Então disse Joabe ao que lhe o fizera saber: pois o que viste, por que não feristes logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto? Ou seja, Joabe oferta ao homem que veio trazer uma informação dizendo que viu Absalão preso, e ele oferta para ele moedas e mais um cinto para que ele tomasse, que ele matasse o homem. E o homem então responde a ele dizendo: disse porém aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos o rei que te deu ordem a ti e a Absai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Observemos, irmãos, que o independente, ele só faz o que quer. Vejamos mais adiante aqui, 2 Samuel 18,14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então, meus queridos, temos muita cautela quando estamos trabalhando ou vivendo junto de pessoas independentes. Mas pastor, não é bom ser independente? Glória a Deus pela independência. Não estou dizendo para você que não devemos ser independentes, mas nós devemos ter muita cautela com os independentes, porque a independência, ela possui níveis e muitas vezes elas ultrapassam os níveis de sensatez, porque o independente ele pode deixar subir a prepotência, a arrogância ao seu coração e achar que ele é melhor que o próprio líder. Sabe quando o diretor da empresa, ou um comandante, ou um pastor da sua igreja resolve fazer um curso de aperfeiçoamento e convidar as pessoas, e o independente acha: mas o que eu vou fazer aqui? Eu já sei tudo isso, eu já fiz um curso. Ele já acha que sabe mais. Ele tem um conhecimento maior, ele pode todas as coisas, né? E ele resolve para si mesmo se auto-intitular que ele está acima dos demais, inclusive daqueles que eu comando. Ele é um homem sem maturidade espiritual. Os imaturos, como se fosse um adolescente, que ao chegar na adolescência aos 12 anos, 13 anos, ele acha que tem um conhecimento muito superior ao seu pai, que já ultrapassou os 30 anos. Todos nós, em certo momento, vivemos isso. Então, irmãos, cuidado com os dependentes. Mas a independência, dentro da independência ainda existe 2 níveis, que é o nível da ameaça. Vejamos aqui em 2 Samuel 12, 28, quando Joabe ameaça o rei Davi, quando ele estava numa campanha, na conquista de uma cidade chamada Rabá, e ele volta avisando Davi que ele estava quase vencendo a batalha, que Davi deveria ir logo, porque Davi, naquele episódio, não foi até a batalha, não batalhou, estava dentro do reino. E olha só o que ele diz aqui em 2 Samuel 12, 28. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerque a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Veja só o nível que se chegou à independência e à arrogância de Joabe, a ponto de ameaçar o rei. Digo: venha você tomar a cidade. Ou seja, sabe aquela pessoa que diz assim: ó, eu fiz tudo sozinho, eu estou fazendo tudo sozinho, vem aqui você pelo menos aqui e termine de vencer a batalha, para que daqui a pouco não seja eu o dono dela. Sabe quando a pessoa acha que ela faz tudo sozinha? Você está usando os talentos dela, que o líder está utilizando-se de todas as características dela e que ela é muito boa. E esse é o espírito de Joabe. E o segundo nível, então o estágio da independência, dentro da independência, esses 2 estágios, o segundo estágio é o estágio de praticar. Primeiro ele ameaça, depois ele pratica. E vejamos aqui em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 5 e no verso 7, nós vemos que o independente ele se torna um opositor
ao fato de querer praticar golpes. Olha que estão aqui em 1 Reis. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens e corressem adiante dele. E tinha entendido com Joabe, filho de Zeruia, e com Abitar, o sacerdote, os quais o ajudaram a seguir a Edonias. Edonias era o filho de Davi, que também queria ser rei. Então o independente aqui, Joabe, ele resolve se amotinar. Montou grupinhos independentes para se levantar contra o líder. Sabe quando aquela pessoa ela monta grupos de oração para orar sozinho, eu trabalho só com esse, eu não trabalho com aquele, ele começa a se amotinar dentro da igreja, ou aquele dentro da empresa que resolve paralelamente na casa dele fazer reuniões para fazer grupos para trabalhar dentro da empresa. Ele está na empresa, mas ele monta um grupo paralelo dos seus próprios liderados. Esse é o espírito de Joabe, espírito independente. É o espírito que causa divisão, é o espírito que causa destruição. É o inimigo na trincheira. É aquele que dentro da batalha, dentro da guerra, dentro do exército, ele resolve fazer um comando paralelo para ele, com 2 ou 3 descontentes, e resolvem se levantar contra o líder. E depois eu vou desafiar você a terminar de ler essa história linda que está na palavra de Deus, e você vai ver qual foi o fim de Joabe, qual foi o fim de Absalão e aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a família. E vigie para que você não se torne um independente.